Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Avante Business Cast. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre meios de pagamento e como o mercado financeiro tem se adequado, né? E como a tecnologia tem ajudado nesse mercado aí tão importante do nosso mundo corporativo. E eu não poderia chamar outra pessoa que não ele para falar sobre esse tema, que é o meu amigo Bruno Araújo. Ele que é um amigo de longa data, já trabalhamos em alguns projetos juntos e hoje ele está como diretor de expansão da Confrapag, que é uma das empresas, talvez a melhor empresa aí no mercado que atua com meios de pagamento. E é isso, Brunão. Seja muito bem-vindo a esse episódio do Avante Business Cash. E é isso, meu amigo. Se sinta em casa e fala um pouquinho aí para a gente começar, para as pessoas que não conhecem ainda. Quem é Bruno Araújo? Da onde veio? Bom demais. E é isso. Obrigado, antes pelo convite. Como você mesmo falou, companheiro de longa data. É isso aí. A gente já se conhece há um bom tempo e, graças a Deus, aí nutrimos esse contato ao longo desses anos Relação todos. maravilhosa, né? Exatamente. Aqui estamos, né? Vamos embora. Sou profissional de comunicação, me formei em Relações Públicas na Universidade Federal da Paraíba. Né? Sempre Isso gostei, lá nos idos. Mas me formei em 2010. Caramba, faz tempo. Faz um tempinho. Mas é isso aí, o tempo passa e é bom que estamos aqui para contar a Sim, história. sim. Então, me formei em comunicação, sempre gostei dessa área, né? Sempre gostei de marketing, de comunicação e tive a felicidade de fazer Relações Públicas na Universidade Federal aqui da Paraíba. Logo na sequência, emendei aí um MBA, talvez tenha sido aí o primeiro MBA na Paraíba, especializado em marketing digital, né? Contei aí com a oportunidade de falar com grandes feras aí do mercado. Sim. Acho que algumas pessoas conhecem Marta Gabriel, Nino Carvalho, né? Entre outros vários profissionais importantes, vários colegas que hoje atuam nas agências aqui em João Pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer também muitas pessoas legais. E esse MBA me abriu as portas também para, enfim, outras oportunidades aqui dentro do nosso mercado. Comecei a trabalhar dentro de agências mesmo, agências de publicidade, agências de marketing. Sim. Né? E aí desempenhei várias funções, desde design até planejamento. Né? E até que chegou o momento eu resolvi começar a empreender. Né? Foi para o empreendedorismo. Exatamente. como Comecei a é me que foi essa interessar jornada? por startups, né? Nessa época, talvez, ainda estava ali numa época muito curiosa, né? Então, brincava um pouco de empreender. Dentro do marketing. Dentro do marketing de tecnologia um pouco, né? Eu sempre tive um pé ali na tecnologia, embora não seja desenvolvedor, mas sempre tive muitos colegas, muitos amigos desenvolvedores, sempre Sim. gostei muito de tecnologia também. E aí, a primeira startup dentro desse movimento, ainda terminando ali esse MBA de marketing digital, foi uma startup chamada PB Saúde, que na verdade era um buscador de profissionais de saúde, né? Eu tinha 3 colegas, né, desenvolvedores, e a gente passou aí um bom tempo desenvolvendo e tudo mais. E por conta disso, né, acabei participando de muitos eventos à época aqui em João Pessoa. A gente tinha uma comunidadezinha no Facebook que chamava Start PB. Sei. E aí esse Start PB, né, era gerido por alguns colegas, né, Stefano, acho que Leandro Xavier também, e outros colegas aí do mercado na época. Se eu estiver esquecendo aqui o nome de alguém, me perdoe. E aí a gente fazia alguns eventos, né? Então, estavam surgindo em João Pessoa os primeiros coworkings. Sim. Né? Esse fenômeno aí estava, digamos assim, sendo notícia na mídia, né? E aqui em João Pessoa estava tendo as primeiras iniciativas. Sim. E aí a gente fazia vários encontros desse, de empreendedor e tudo mais. Era uma época também que estava um boom aí dos clubes de compra coletivas, né? Peixes urbanos da vida. Era essa época aí, mais ou menos. E a gente fazia esses encontros aí, gratuitos, aí convidava a galera, pitch de vendas e tal, e rolava. Sim. E tinha gente, né? Então chegava encontro que tinha 15, outros encontros com 30, outros com 50. E a gente ia fazendo esses movimentos e eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? Muita gente que está até hoje empreendendo, né? Acho que, se eu não me engano, eu conheci o Jefferson, que é um cara da Showcase, que é uma startup hoje paraibana, conheço. bem conhecida. A gente, se eu não me engano, se conheceu ali naquela época, e várias outras pessoas ali do mercado hoje que estão empreendendo, né? Léo Shoa também, que é um cara que organiza... não sei se organizava, não sei se organiza ainda um programa Start PB, né?
Então, conheci muita gente bacana ali. E isso foi me incentivando a continuar empreendendo. Esse primeiro projeto aí, né, que eu comecei a desenvolver junto com colegas como Ângelo, Rafael e Jorge, não deu certo, né? A gente dedicou muito tempo, energia, trabalho, esforço, dinheiro para nada. Mas não é tão para nada assim, porque, querendo ou não, a gente não vê muitas vezes o resultado ali imediato. Vai ver depois, fazendo as conexões lá no futuro. E fica o conhecimento, né? Total. Porque aí a experiência é algo que ninguém tira de você. Então, foi um ano aí que dediquei de tempo, até que chegou um determinado momento que, galera, não rolou e tal. Cada um seguiu seus caminhos, né? Esses meus colegas aí seguiram também um caminho na área pública, fizeram concurso na área de desenvolvimento, né? Seguiram uma jornada de sucesso até hoje. E eu resolvi dar mais uma chance para empreender, né? Sim. E aí empreendi também com a agência, né? Era algo que a gente, enfim, que eu já tinha alguma familiaridade, prestação de serviço e tal. Não era algo tão inovador como, por exemplo, uma startup que é um buscador de profissionais de saúde. A gente queria até naquela época, em 2012, fazer agendamentos de consultas, né? Tinha uma série de coisinhas que a gente queria fazer. A ideia era até legal, mas, enfim, a gente errou ali na aplicação aí dessa estratégia em, enfim, várias coisas. Sim. Mas tinha uma inovação, mas não teve, talvez, uma execução correta, né? Ou assertiva. A agência, né? Ou uma assessoria de marketing já é o contrário. Não tem tanto grau de inovação assim, pelo menos dentro daquele nosso negócio, mas ela é um produto ou serviço que é muito mais fácil de vender no mercado. A gente já tinha uma rede de relacionamento e a coisa começou a caminhar, né? E aí fomos desenvolvendo de projeto em projeto, né? Junto com outros sócios da época, né? Começando aí com o Paulo, com o João, com a Amanda, né? Que é minha amiga até hoje. E eu tenho a felicidade de ser sócio do marido dela, que é o Léo, que está comigo aí nessa jornada até hoje, né? E é a pessoa que lidera aí a área de tecnologia da Confrapag. Então, a gente foi desenvolvendo de projeto em projeto, né? Até se deparar com uma empresa bem, digamos assim, importante na nossa vida, que foi a Acquio, que é uma empresa de meios de pagamento, até hoje, na atividade do mercado. E a Acquio, naquela época, ela estava começando a sua jornada, lá mais ou menos por 2015. Mas aí eles chegaram lá por conta de ser cliente da agência ou por outro motivo? Ótima pergunta, porque aí é o grande aprendizado disso tudo. A gente conheceu a Acquio pelo convite de 2 colegas. Colegas estes que participavam daquela nossa iniciativa do Start PB lá atrás. Sim. Que eu estava fazendo a coisa acontecer também, dentro de uma startup que eu tinha que não foi para lugar nenhum, mas aquela experiência, né, fez com que eu conhecesse várias pessoas, ou estreitasse relacionamento com várias pessoas. E 2 dessas pessoas foram justamente o Leandro Xavier e o Stefano, que convidou a gente para uma conversa, né? Porque sabia que a gente estava desenvolvendo algumas coisas, desenvolvendo projetos de marketing, mas também desenvolvendo projetos de tecnologia, sistemas e tudo mais, aplicativos, etc. e tal. Fazendo as coisas tudo personalizado, nada como produto. Isso lá em 2015. E aí, exatamente, eles convidaram a gente em 2015 para uma conversa. Cara, ó, essa empresa está começando, a gente está aqui. Era uma empresa que tinha uma sede aqui em João Pessoa, tinha em Recife, tinha em São Paulo também. E a gente quer pegar um orçamento com vocês. A gente entendeu uma coisa, na verdade, o que eles queriam passar era uma coisa, mas o problema era outro. Então, um sistema que era simples no começo se transformou num outro sistema gigante. E no final dessa história toda, para não me alongar muito, é que a Acquio se transformou realmente no nosso principal cliente, no nosso principal projeto. A Acquio, a gente desenvolveu um sistema, um portal de credenciamento na primeira fase dela, que foi importantíssimo para o crescimento da empresa como um todo. O mercado em si, esse mercado ele é gigante. Mas aí
ao mesmo tempo eu entendo que, no mesmo formato que ele é gigante, pode existir algumas oportunidades que ainda não foram bem exploradas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que querem ter a sua própria marca, querem ter o seu próprio negócio dentro desse universo, elas podem, porventura, ter o receio de, tipo assim, cara, no mercado tão grande, tão volumoso, com mais de trilhões aí sendo, envolvendo todas as operações, será que tem espaço para que eu possa começar agora com uma nova marca, por exemplo? Sim. Então, assim, fala um pouquinho disso, dessas oportunidades que não são tão bem exploradas e dessas pessoas ou desses empreendedores que querem entrar nesse mercado, querem ter a sua própria marca ou querem ser um licenciado, mas aí se depara que já tem muitos. Sim. Será que tem espaço para mais um? Então, Certeza. fala um pouquinho sobre isso. O mercado ele é gigante, né? Mas se você for pegar o histórico que a gente tem, né? Ele é um mercado que ele tinha um domínio de duas empresas, VisaNet e Redcard, Certo. que se transformaram em Cielo e Rede. Era um duopólio. Então, nós tínhamos um mercado gigante, que também poderia ser até quase trilionário há anos e anos atrás. Certo. Ele tinha basicamente duas empresas que brigavam entre si, vinculados a grandes bandeiras, né? E como eu falei lá no começo da nossa conversa, o nosso mercado ele foi evoluindo. Porque outros entrantes, outros players foram chegando, a regulamentação foi abrindo, esses novos players foram chegando com soluções diferentes, com condições comerciais diferentes também, né? Então, o que era um domínio brutal, e mais de 90% do mercado brasileiro, ele foi diminuindo. Market share, pegando aqui uma gíriazinha aqui da nossa área de marketing, ele foi diminuindo. O que era 90%, hoje é mais ou menos 65% distribuídos entre as 5, 6 maiores adquirentes do Brasil. Quem são elas? Além de Rede, Cielo, Stone, GetNet, Mercado Pago, PagBank, né? Deve estar me fugindo aqui alguma, mas os maiores players aí que a gente vê aí no dia a dia de um consumidor comum, né? E a tendência é diminuir ainda mais esse share. E a tendência é a gente observar exatamente esse market share ficando cada vez mais dividido, mais compressado. Ou seja, o mercado ele vai evoluindo também. Né? Não é que elas perderam muito dinheiro, é simplesmente porque o volume foi aumentando, mas também foi sendo distribuído para outras empresas. Entende? E essas outras empresas chegaram para resolver problemas diferentes, né? Ontem mesmo, estava conversando com uma startup de São Paulo, especializada em reformas, que tem um canal de desenvolvimento de fornecedores especializados em obras. Ou seja, ele pega assim, e simplesmente ele vai homologar como uma espécie de mestre de obras mais certificado mesmo, né? Mais profissional, vamos considerar assim, e vai colocar ali no hub de fornecedores homologados que vão ter a capacidade de oferecer um serviço para o cliente lá na ponta. Certo. Só que esse empreendedor, ele tem uma série de necessidades, que eu não vou detalhar aqui, mas ele tem uma série de necessidades comerciais e de operação financeira que ele não vai encontrar num adquirente tradicional. Ele precisa de uma solução de pagamentos com arranjos diferentes, com inovações diferentes. Né? E é nisso que a gente sempre está focado. A personalização. Então, a personalização, né? De uma solução que atende a determinado nicho. Então, aquela sua pergunta, Bruno, sou um empreendedor novo, quero desenvolver uma marca nova no mercado. Poxa, será que eu vou ter oportunidade? Com certeza absoluta. Porque do mesmo jeito que existe um mercado que está sendo atendido, existe um outro mercado que está sendo mal atendido, né? E que muitas vezes a solução que ele está utilizando não é uma solução adequada para o seu negócio. Não é uma solução que resolve realmente um problema. Muitas vezes ele está usando porque ele não encontrou uma alternativa. Entendi. Só que
o empreendedor que está começando agora o mercado, ele precisa ser muito assertivo na estratégia. Poxa, qual o diferencial de atendimento que eu estou levando? Qual o diferencial de estratégia comercial? Qual o nicho que eu vou ser especializado para a sua conversa de negócio, enquanto vendedor mesmo, ser uma conversa mais elevada, mais sênior, para você ir direto ao ponto no problema do cliente, né? Então, é isso que sempre a gente vai orientar. Fala, cara, você já tem um nicho bem selecionado, você já tem uma carteira de cliente, já tem um canal, né? Você já tem um conhecimento em algum nicho de mercado que você possa simplesmente somar aquele seu conhecimento com uma solução que resolve alguns problemas, porque aí você juntou o útil ao agradável. E aí você vai para a briga. Só que você vai para a briga com soluções que vão derrubar aquelas que ele já tem. Você vai para a briga armado. Você vai para a briga bem armado. Exatamente. Bruno, eu estava com um amigo meu e aí ele me mandou uma pergunta aqui para te fazer, que é falando um pouquinho sobre, entrando nesse tema que a gente está falando agora, sobre tendência de futuro nesse setor, né, nesse mercado. E ele mandou para mim assim, ó, Pix, carteiras digitais, inteligência artificial ou blockchain. O que deve ganhar mais força aí nesse mercado de meios de pagamento? Boa. O Pix não é futuro, é realidade, né? Existe já uma agenda, né, de melhorias. Agora já vai ter o Pix também parcelado, né, entre outras soluções, né, de Pix. A gente já tem produtos também com Pix, né, integrados a uma conta de pagamentos nossa, com diferentes soluções, integrações com sistemas, integrações com empresas de software. Então, a gente consegue atender, por exemplo, empresas de aplicativo, empresas de serviços digitais, né, o varejo em geral, que tem aquele display que precisa de uma solução de Pix diferente, a gente já consegue oferecer ali na ponta. Então, o Pix não é futuro, ele é realidade. E ele, obviamente, vai sendo cada vez mais otimizado, melhorado, né, ganhando mais corpo, né, e é um super caso de estudo, eu acho que para o mundo, né? Todos os nossos fornecedores estão sempre muito bem alinhados, né, com a agenda aí do Banco Central, e a gente vem desenvolvendo evoluções e adequações dos nossos produtos também, porque existe o Pix tradicional e a gente pega, entrega e desenvolve soluções diferentes para entregar ali para o nosso licenciado e, consequentemente, cliente lá na ponta. Né? Acho que esse é um ponto. O que mais? Contas bolsão, né? São denominações de coisas parecidas, porém diferentes, né? Principalmente com as últimas notícias que a gente teve aí relacionadas a operações da própria Polícia Federal. Esse tipo de fenômeno, esse tipo de solução, ele vem sendo cada vez mais regulado, né? E a gente está dentro e adequado dentro desse caminho, né? As contas de pagamentos e carteiras digitais, né, elas vão ter, muito em breve, né, o olhar 100%, né, do que está sendo transacionado ali dentro, né? Então, a gente vem desenvolvendo soluções integradas com um caminho transacional todo aderente ao regulatório que está sendo colocado aqui no Brasil, seja pelo Bacen, seja pela própria Receita Federal, entre outras coisas. Entendeu? E quando se trata de IA, cara, eu sou suspeito a falar de IA, né? A inteligência artificial, ela está hoje dentro do dia a dia de um profissional, de um gestor, né? Como você é, como eu sou, e no dia a dia do ecossistema de uma empresa como um todo. Hoje não tem como você ter, por exemplo, uma empresa sem nenhum tipo de iniciativa de IA. Porque, às vezes, o próprio profissional, de maneira isolada, ele já está procurando otimizações a respeito. Então, a gente já tem, né, várias iniciativas, seja através do nosso BI, seja através dos nossos motores, né, de WhatsApp, das nossas ações em conjunto com a própria universidade. Então, a gente já tem, por exemplo, cursos desenvolvidos com um podcast, onde os interlocutores, né, foram desenvolvidos, a voz foi desenvolvida com o auxílio de inteligência artificial. Né? Cara, e ficou muito bom, muito natural. Então, a IA, pelo menos aí falando da nossa realidade, enquanto Confrapaga, ela já está presente em várias áreas, né? Não só na área de tecnologia, na área de expansão, na área comercial, na universidade, no marketing, óbvio, e, consequentemente, na tecnologia, como não pode deixar de ser. Né? Dentro do mercado de meios de pagamento, aí depende do modelo de negócio. O nosso modelo de negócio, e aí eu estou falando realmente somente ali da Confrapag, que nem toda empresa tem essa mesma abordagem, nós temos uma estratégia muito de contato presencial. Ou
Ou seja, a gente preza muito para o contato relacional, Sim. né, do nosso licenciado para com o seu cliente. Né? Um contato onde ele tenha realmente um tipo de confiança, né? E de maturidade, de realmente convivência que vai garantir prosperar cada vez mais Sim. dentro desse negócio. É claro que esta relação ela pode ser humanizada e otimizada. Sim. E é isso que a gente está buscando. A gente quer preservar o lado humanizado, ou seja, o cara saiba o nome, sabe a quem falar diretamente, que ele receba visita, que ele receba para um café, que ele saiba realmente, você é o Anderson, dono da padaria XYZ, eu vou lá e conheço, falo o seu nome, sei exatamente quem você é, você sabe que pode contar comigo a qualquer hora, a qualquer momento. Boa. Mas existe uma outra parte dentro dessa relação operacional que eu consigo otimizar via inteligência artificial também. É nisso que é o nosso caminho estratégico. É otimizar entendeu? sem perder a mão da humanização. Exatamente. Isso é uma visão muito clara para a gente, porque nós, enquanto canal, realmente, nosso foco em pessoas, empreendedores, muito importante. Sem isso, o nosso negócio não existe. Uhum. Né? Então, é algo que a gente precisa estar sempre, digamos assim, caminhando lado a lado. Show. Bom, ouvindo tudo que você falou, eu imagino que o trabalho da equipe, né, da Confrapag, dos licenciados, enfim, é um trabalho extremamente consultivo. E aí acaba que vocês, em algum momento, também atuam ali meio que como consultores de gestão financeira para os estabelecimentos. E aproveitando esse momento, eu acho que você poderia deixar ali algumas dicas daquilo que vocês vivenciam ali na prática do dia a dia, né, de alguns conselhos, algumas dicas de como que as empresas, através, né, dessas soluções, podem melhorar as suas práticas no âmbito de gestão financeira do negócio, até para ter uma vida financeira mais saudável. Sim. O que é que você tem para dizer aí para esse pessoal? Top a pergunta, porque isso me dá a oportunidade de falar um pouquinho da origem do nome Confrapag. Sim. O com é de consultoria, inclusive, né? A gente tem o FRA, que é de franquia, a gente foi inspirado no mercado de franchise, como eu falei ali da história logo no começo, embora a gente não venda franquia, a gente vende licenças autorizadas. Certo. Mas a gente se inspira muito no modelo de franchise e o Pag de pagamentos, que é o mercado onde a gente está inserido. Enquanto consultoria, a gente sempre preza muito por uma coisinha chamada transferência de know-how. Né? A transferência de know-how é aquilo que caracteriza, na nossa visão, né, um atendimento consultivo. Boa. Ou seja, se eu estou fazendo uma consultoria aqui na Zenith ou na Avante, eu estou transferindo parte do meu know-how para que você aplique e melhore no seu negócio. Uhum. Seja na área de vendas, no marketing, na tecnologia, no gestão de pessoas, enfim. Eu vou lhe proporcionar boas práticas, eu vou compartilhar com você modelos, processos, né? Eu vou ensinar as pessoas, vou revisar, vou acompanhar os indicadores, até que o negócio esteja realmente funcionando e esse meu know-how esteja 100% aplicado dentro do negócio. Você Isso falava ali sempre para mim assim, quando tiver tudo azeitado... Azeitado. Boa, Temperado. Isso. É isso. Então, essa transferência de know-how a gente carrega muito a sério. Então, o meu licenciado, ele tem um acompanhamento de um gestor, de uma gestora, né? Ele tem plataforma na Universidade de Confrapag, né? Ele tem lives semanais, ele tem convenção, encontros presenciais, encontros regionais, que a gente chama. Então, ele é abordado de diferentes maneiras para que esse know-how que eu citei, ele seja transferido de diferentes maneiras também. Então, eu vou como um polvo aí, agarrando ele com diferentes braços para que ele se sinta acolhido e dizer, cara, realmente o caminho é esse. Porque o dia a dia do empreendedor, e um licenciado não é diferente, ele está correndo atrás de vender. Sim. Né? Ali do resultado ali do mês. E muitas vezes ele não dedica o tempo ali para se preparar, para o que a gente chama aqui de afiar o machado. Né? E esse afiar o machado é justamente essa questão consultiva que a gente tem. Está o tempo todo preocupado. Seja no desenvolvimento do meu licenciado e seja também no desenvolvimento do meu estabelecimento comercial. Então, a gente sempre fala para todos os nossos licenciados, todos os gestores, né, falam isso. Cara, você é especializado em tecnologia de pagamentos. Boa. Então, essa parte consultiva que a gente coloca, a gente tem que estar sempre a serviço
do estabelecimento comercial. Então, a gente não se interfere na questão contábil dele, na questão advocatícia dele, na questão XYZ. Agora, eu estou aqui para lhe ajudar, servir, para explicar tudo como é que funciona um fluxo transacional, coisa que você nem fazia ideia, mas que você pode utilizar a favor do seu negócio, para vender mais ou para economizar mais. Boa. Existe isso, né? Sim. Então, por exemplo, uma coisa que muito, às vezes um empresário não sabe uma solução, vamos considerar assim, quase que trivial, mas muita gente não conhece, que é o taxa ao portador do cartão. Quando muitos estabelecimentos eles podem fazer uma divisão, por exemplo, até 3 vezes sem juros, mas eles podem fazer também de 3 a 10 com juros sendo pagos pelo portador do cartão. Né? A depender da estratégia de vendas, né, você pode oferecer essa condição comercial. Então, você pode colocar um display na sua loja de parcelamento até 10 vezes, uma loja de material de construção, numa loja de decoração, de artigos de decoração, qualquer coisa do tipo que muitas vezes parcela demais. Então, você pode utilizar um meio de pagamento e a sua estratégia correta como estratégia de vendas. Então, a gente explora todas as possibilidades que existem dentro de um produto para dizer, cara, você pode ampliar as suas vendas e o seu faturamento desta maneira. Né? E isso aí entra na parte financeira também. Olha, utilizando, por exemplo, o split de recebíveis, você pode ter uma determinada economia que vai lhe proporcionar mais margem, mais dinheiro para você fazer uma expansão, mais dinheiro para você talvez comprar um insumo diferente, mais dinheiro para você fazer isso, aquilo outro, né? Para que o negócio ele se torne mais saudável, para que o negócio ele tenha mais prosperidade. Né? Então, sim, o nosso licenciado ele apresenta, ele esmiuça a solução e, digamos assim, transfere um pouquinho daquele know-how que tem, dando ideias de várias aplicações que ele pode desenvolver e que muitas vezes nem passou pela cabeça do empresário. Entendi. Ele está ali para ajudar ele. Maravilha. Brunão, a gente está indo para o final, então, assim, antes de mais nada, agradecer aí a sua participação aqui conosco no Avante Business Cash. Deixar o canal aberto aí, caso você queira voltar com o sócio pessoal para a gente gravar um outro episódio. Voltaremos. Bater um papo legal. Mas eu queria deixar o espaço aberto antes da gente encerrar para você mandar uma mensagem para o pessoal, para os seus adquirentes. Boa. Ou para o pessoal aí que é... Não, vou deixar a mensagem para, enfim, o empreendedor, a empreendedora, né? A gente tem muitos escritórios de contabilidade, muitos escritórios especializados em direito tributário. Nós temos muitas empresas de software, muitas software houses, né? Muitos consultores financeiros, assessores de investimento, XP e de outras casas de investimento, que simplesmente entenderam o poder desse mercado de meios de pagamento na geração de uma receita recorrente, que é isso que a gente consegue entregar de mais valioso no final do dia para o empreendedor que esteja plugado com a gente. Entendi. Então, qualquer desses tipos de empreendedor que eu citei aqui, ele já tem uma carteira de clientes. Eles podem gerar um novo motor, uma nova fonte de geração de receita através de meios de pagamento. E a gente tem receitas, a gente tem produtos que vão servir para vários tipos de realidade. Então, eu queria deixar uma mensagem especial para esse empreendedor que, de repente, quer explorar melhor ou servir melhor a sua carteira de clientes, de pensar, quem sabe, que uma operação de meio de pagamento pode ser uma solução interessante para ele, tanto servir melhor os seus clientes, como também gerar para o seu negócio uma nova forma, uma nova fonte de receita. E para os outros empreendedores que não são alguns desses perfis que eu citei, mas que se interessam bastante em ter, né, mais flexibilidade, mais autonomia, né, uma renda interessante. A gente tem empreendedores aqui que tem uma receita recorrente de mais de 25 mil, mais de 30 mil reais por mês. Muitas vezes, se você comparar aqui, é muito maior do que a grande maioria na média dos brasileiros. Né? Muitas vezes, um profissional que tem esse tipo de rentabilidade é um profissional que é executivo de uma grande multinacional, de uma grande empresa, né? E a gente tem hoje vários exemplos, várias histórias de sucesso, né? Mais do que casos de sucesso, histórias de sucesso de empreendedores que estão trilhando essa jornada com a gente, tem esse tipo de receita, tem esse tipo de comissão. Então, para um empreendedor que, poxa, eu quero realmente um mercado pujante, quero ter liberdade, quero ter flexibilidade, quero realmente trabalhar bastante com afinco, empreender mesmo, faca na caveira, ir para dentro,
mas eu quero ter essa recompensa, né? Aqui procura a gente pode ter um modelo de negócio interessante. Vai ter o maior prazer de esmiuçar tudo, né? Todos os segredos para que você possa conhecer, ter o conhecimento e aí tomar a decisão, né? Se você, de repente, achar interessante seguir com a gente aqui na nossa jornada. Bacana. Brunão, mais uma vez, muito obrigado. E para você que ficou até aqui, agradeço também pela sua audiência. E é isso, finalizamos agora o nosso mais um episódio do Avante Business Cast. Se este conteúdo te impactou de alguma forma, compartilha com seus amigos nas redes sociais, se inscreve, curte o canal aqui do Avante Business Cast. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Tamo junto.